dia mais uma vez. É sempre uma grande alegria poder estar aqui nesta igreja. De facto, a emoção é grande, a mola cedeu e tudo, e caiu o microfone. Ou então foi alguém a tentar sabotar a pregação para que não houvesse som. Não sei se o pastor Santana fez isso ou não. Mas tenho uma grande amizade com o pastor Santana, é um grande amigo meu. Tanto é que estávamos agora mesmo, anteontem, numa pequena brincadeira na Igreja da Graça e perguntaram-me quem é o Ronaldo dos pastores em Portugal. E eu disse, eu não vou entrar na discussão Ronaldo e Messi, mas eu sei que tenho dois. E um deles é o pastor Rui Sabino, que é o presidente da nossa convenção, mas para mim o Ronaldo dos pastores é o pastor Santana. Então já podem ver o que é para mim a alegria de estar aqui na igreja do S7, não é? Santana 7. É uma grande alegria então estar aqui, mas às vezes, quando eu estou aflito na minha vida e lido com muitas coisas tóxicas, eu ligo ao pastor Santana. Mas também às vezes só me apetece ir tomar o café ou ir às bifanas e telefono ao pastor Santana e aí vamos nós. E quando estamos ao telefone, às vezes a minha mulher já se assusta, não é? Quem é o pastor Santana? 1 hora pela frente, não é? Agora eu gostava que pensassem como é que seria a atitude do pastor Santana se eu só lhe ligasse nos momentos tóxicos da minha vida. Se eu não lhe ligasse para as coisas boas também, para as bifanas, para irmos tomar um café, para irmos até à Polónia, como é que ele ficaria? Será que não se sentiria usado? E eu começo a pensar nisso. Será que nós às vezes também não fazemos de Deus algo do género? Oramos apenas quando estamos aflitos. Só nos lembramos de Deus quando troveja. Será que nós também não somos assim? Então, o título da mensagem de hoje é A oração é sempre a melhor resposta. E vamos abrir as nossas Bíblias em Esther 4. Quem é amigo? Vocês vão ter um concurso, não é? Sobre Esther. Quem é amigo a dar já aqui algumas indicações, não é? Até merece um cafezinho no fim. Esther 4. Mas antes de irmos a Esther 4, vou dar um panorama muito rápido até chegarmos a Esther 4. Tirem apontamentos para o concurso, está bem? Então, Esther 1, vemos que então o rei Assuero assumiu o reinado depois do seu pai ter perdido a guerra contra a Grécia. Construiu um império enorme, desejou mostrar a sua riqueza aos príncipes, ao povo, para que através do fascínio pudesse controlá-los. Vejam como eu sou bom. E ao mesmo tempo estava a mostrar-lhes que estava pronto para uma nova guerra contra a Grécia para vingar a morte do seu pai, Dario. Assuero era tão arrogante, tão machista, que desejou mostrar a sua mulher Vasti como um objeto conquistado. E podem ler isso em Esther 1. Vasti rejeitou. Ele queria que a Vasti fosse mostrar a coroa real para verem, vejam a minha mulher bonita. Há quem diga até que o facto de ela ter pedido a Vasti para fazer isso significava que ela ia sem trajes, apenas com a coroa real para todo mundo ver como ela era bonita. Vasti rejeitou, foi retirada da sua posição. Foi proibida de entrar no palácio. Após as 3 festas descritas em Esther 1, veio então a guerra contra a Grécia. E sabem o que aconteceu? A Pérsia perdeu novamente. E perdeu tanto a nível militar como de bens também. Então entramos em Esther 2. Em Esther 2 nós vemos que Mardoqueu recomendou à sua prima Esther esconder a sua linhagem. E neste contexto, esconder a sua linhagem é o mesmo que dizer esconder a sua fé. Para conseguir ir ter com o rei como uma das candidatas sequestradas para ser rainha. Às vezes nós olhamos para o livro de Esther e pensamos que aqui houve um concurso de beleza. Mas não houve concurso de beleza nenhuma. Foi um sequestro que aconteceu nas 127 províncias para encontrarem as mulheres bonitas. A que fosse escolhida seria rainha, as outras mulheres ficavam no harém. Depois de tantos tratamentos de beleza, comidas especiais, naquela altura, gordura era formosura. O que me faz pensar que eu não estou gordo, só nasci na altura errada.
Então queriam as pessoas cheias, as mulheres cheias. Esther foi escolhida e chegou à altura dela de ir dormir com o rei. O rei dormiu com as outras mulheres todas e Esther, mulher judia, foi-se deitar com um homem pagão. Capítulo 2 termina com Mardoqueu a avisar Esther que havia 2 homens que planeavam matar o rei Assuero. Sabendo disto, aqueles 2 homens foram mortos e a vida do rei foi poupada. Mardoqueu, ao contrário daquilo que era normal, não foi reconhecido publicamente. Não teve nenhum cargo, nem sequer baixaram os impostos como era comum. E surge o capítulo 3, passado cerca de 4 a 5 anos. Vejam então Esther 3. Começa logo com Amã ser promovido no reino, uma espécie de primeiro-ministro. Houve inclusive uma ordem do rei Assuero que todas as pessoas que passassem por Amã tinham que se inclinar e dobrar perante tal homem. Todos se dobraram, menos um. Mardoqueu, o primo de Esther, foi o único então que não se dobrou. E não se dobrou porque fosse errado dobrar-se. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 37, vemos que era um comum hábito, um sinal de respeito. Ele não se dobrou. A Bíblia não tem palavras em vão, porque diz o texto que Amã era amalequita, descendente de Amalaque. Quem eram os amalequitas? Êxodo 37, vemos que Israel foi atacado por quem? Pelos amalequitas. Quando? Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembram-se dos que fizeram os descendentes de Amaleque? Quando vinham do Egito e se encontraram com eles, saíram ao vosso caminho e, sem temor a Deus, atacaram pela retaguarda os que estavam mais fracos, aproveitando a altura em que estavam cansados e esgotados. Então, os amalequitas eram o povo inimigo de Israel. Além disso, 1 de Samuel, capítulo 15, vemos que houve uma batalha entre Israel e os amalequitas. Deus disse para exterminarem todos os amalequitas, inclusive o rei. Saul derrotou todos e poupou a vida do rei, que se chamava Amaleque. E Amã, ou Agag, aliás. E Amã era quem? Descendente de Agag. Então Mardoqueu, que já tinha aceitado viver como um persa, inclusive o seu nome já era de uma divindade pagã, chegou ao limite e disse: basta. Eu não me dobro mais, porque ao dobrar-me perante este homem, eu estou-me a dobrar perante o povo inimigo de Deus e vou estar a celebrar a desobediência de Saul. Curiosamente, Mardoqueu era da linhagem de Saul. Amã ficou furioso, mandou matar Mardoqueu. E como os orgulhosos não lhe chegam só uma pessoa, mandou matar todo o povo judeu. Lançou a sortes uma pedra chamada Pur. E daí vem a festa Purim. E calhou à sorte, passado 11 meses, ia ser então a guerra. O nome de Deus não aparece escrito no livro de Esther. Inclusive, Lutero teve problemas com este livro. Mas será que Deus estava presente? Vamos então olhar para Esther, capítulo 4. Versículo 1 até o versículo 3. Quando soube Mardoqueu tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até à porta do rei, porque ninguém vinha vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Versículo 3. E em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então Mardoqueu estava desesperado com o decreto. As roupas que vestia, olhando para o Velho Testamento, são a evidência da dor, do lamento, quando rasgavam as suas vestes. Provavelmente sentir-se-ia culpado, porque através da sua ação de não se ter dobrado perante Amã, todo o povo judeu iria morrer. A ação de um, todos iriam sofrer. Tentou chegar à corte, o que mostra que Mardoqueu, o judeu, já vivia como um verdadeiro persa, já vivia como um verdadeiro pagão, para tentar falar com a sua prima para pedir ajuda. E foi impedido porque ninguém podia chegar sequer à porta do rei com roupas sujas.
Ninguém chega à porta do rei com roupas sujas. Fiquem com isto em memória. Esta dor e este lamento não era apenas visto em Mardoqueu. Era visto em todo o povo judeu, assim que iam ouvindo as notícias que iam ser exterminados. Imaginem, todo o povo vai ser exterminado. Não é só a minha vida, a vida dos meus filhos. Todos serão exterminados. Em nenhum destes momentos nós percebemos que Mardoqueu orou. Mardoqueu pediu ajuda a Deus. Lamentou o que é normal, rasgou as suas vestes e a sua primeira ação foi: eu vou ter com a rainha. Vamos ver o versículo 4 até o versículo 9. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. Mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir. E lhe ordenou que fosse a Mardoqueu para saber que era aquilo e o seu motivo. Versículo 6. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mardoqueu. Algumas traduções dizem Mardocai, à porta do rei. Versículo 7. Mardoqueu que lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Versículo 8. Reparem aqui. Alguém paga o preço para matar. Versículo 8. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Então tornou, pois, a Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então Mardoqueu não conseguia chegar ao rei e era preciso uma mediação. Então quando vemos aqui Ester, inclusive o nome Ester, já é um nome também persa, porque o seu verdadeiro nome, o seu nome judeu, qual era? Hadassa. Ouviu como o seu primo estava vestido. E o que é que ela pensou? Está mal vestido, vou-lhe mandar roupas. O que mostra que Ester, a rainha, não sabia o que se estava a passar. Estava ausente. A rainha estava ausente daquilo que se estava a passar. Estava à margem do reino e da vida do povo judeu. Não foi Mardoqueu que lhe disse para ela esconder a sua linhagem? Ester não sabia. Perante a recusa, então Ester enviou um homem para saber o que se estava a passar e ouviu a resposta do Mardoqueu sobre como o povo judeu estava em risco de ser exterminado. E pediu-lhe ajuda. Qual foi a resposta de Ester? Vamos ver o versículo 10 até o versículo 12. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ela o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui sequer chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Reparem, Ester tenta mostrar que ninguém pode ir à presença do rei se não fosse chamado. Mesmo sendo rainha, não lhe era permitido. E não era um risco de vida, era uma sentença de morte. E o mais interessante de notar é que Ester não estava com o seu marido, não via o seu marido há quantos dias? 30 dias. Com quem estava o Assuero? Com as mulheres do harém. E a rainha não estava com o rei. Ester pede para dizerem estas palavras a Mardoqueu, para dizer que se ela fosse a mediadora, ela ia morrer. No entanto, a necessidade do mediador continuava. Versículo 13 e 14. Então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se tu te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não é para uma altura destas que tu não foste elevada para rainha. Então o diálogo entre primos mantinha-se através de intermediários. Mardoqueu, nestes versículos, mostrou algumas coisas a Ester. A vida dela, por ser judia, também corria risco. A sentença era para todo o povo, não havia exceções. Nem o rei podia livrar
Esther, que rei mais fraco este, não é? Haveria também sempre alguma esperança para o povo de Deus. Aqui, atenção, Mardoqueu começa aqui a mostrar alguma coisa. Esta é a promessa dada a quem? De guardar o povo, não é? Vem desde Gênesis, Abraão. E o que vemos aqui é, se não fosse Esther, de outra parte haveria salvação. Nos momentos difíceis, Mardoqueu lembrava sempre de Deus. Aquela introdução de, se eu me lembrasse só de Deus, ou do pastor Santana, quando as coisas tóxicas vinham para a minha vida, não é? No entanto, reparem, apesar de não ter falado em Deus, Mardoqueu disse algo forte. Quem sabe se não foi para uma altura destas, num momento difícil deste, tu não foste colocada como rainha. O que é que nós notamos aqui? Deus é soberano. O seu socorro virá. Ele cuida, mas usa as pessoas para fazer a sua obra. Se nós não fizermos, outros farão. A questão é, nós queremos assumir esse privilégio ou não? Queremos ser instrumentos nas mãos de Deus ou não? Então, qual seria a resposta de Esther perante as palavras de que se tu não fizeres, outros farão? Deus levantará outros. Sabendo Esther que tinha uma sentença se fosse ao rei. Versículo 15 a 17. Então disse Esther que respondessem a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias. A rainha tinha que estar 3 dias sem comer. Ela ia perder forças, a sua beleza, para estar junto do rei. Nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também iremos jejuar. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Então se foi Mardoqueu e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então, perante o momento, o que Esther pede é o quê? Que reúnam todo o povo judeu e façam o quê? Reparem novamente no texto. Jejum. Biblicamente não é preciso dizer tudo para dizer tudo. 16 diz que estava a pedir para jejuarem. Elas, as suas servas, iriam fazer o mesmo. Qual é a prática na Bíblia que está sempre ligada ao jejum e arrependimento? Jejum só por jejum são aquelas dietas agora que se fazem. Mas, biblicamente, jejum está sempre ligado ao arrependimento e à oração. Então, no momento mais doloroso, Esther pede para que o povo se reúna para orarem, para que ela fosse ter com Assuero. E notem, Esther não ora por sinais. Nem fica a espiritualizar a decisão. Ai, Senhor, como nós fazemos. Qual é a tua vontade para a minha vida, quando nós sabemos aquilo que é certo fazer? Qual é a tua vontade, Senhor? Ela não espiritualiza. Como diz um autor que eu gosto muito, Kevin DeYoung, ele diz que nós às vezes somos cobardes. E então tentamos espiritualizar decisões que nós sabemos que devemos tomar. E, qual é a vontade? Nós sabemos qual é a vontade. Ela sabe o que é certo. Foi por isso que pediu orações, até porque, conforme o versículo 5, ela estava disposta a morrer pelo livramento do povo judeu através da sua mediação. Esther sabia que era preciso uma mediação entre o rei e o povo. Uma resposta tudo idêntica aos amigos de Daniel, capítulo 3. Interessante que eu já vim à parede pregar 2 vezes e prego sempre no Antigo Testamento, o que é curioso. Salmo 42 e Daniel, capítulo 3. Então, Daniel, capítulo 3, os amigos também disseram: eu não me vou curvar perante uma estátua. E se nós tivermos que morrer, nós morremos. Mas fica sabendo, ó rei, que nós não te vamos fazer a tua vontade. A nossa vida não está nas tuas mãos, mas está nas mãos do Senhor. Se Ele quiser, o Senhor, nós vamos viver. Esther pede então orações, não pela sua vida, mas para que Deus desse livramento ao povo. Nos capítulos a seguir a Esther 4, que os irmãos vão ler por causa do concurso, nós podemos ver que Deus trouxe livramento ao povo. Deus trouxe salvação ao povo. A oração é sempre a melhor resposta perante todos os momentos da nossa vida. Sabemos também que amamos a Deus e aos nossos irmãos, segundo a primeira carta ao de João, quando nos predispomos a morrer por eles. Deste texto nós podemos tirar 3 aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, a oração é sempre a melhor resposta.
Mardoqueu, perante a tragédia iminente, o que é que ele fez? Lamentou por todos os lados, foi logo ter com a rainha Esther, as suas roupas mostravam dor. Ele não foi ter com Deus, ele só mostrou tristeza. Conta-se que Lutero era um homem muito depressivo, muito triste. Tinha momentos na sua vida cheios de angústia. A sua esposa, Catarina van Bora, perante a sua tristeza, uma vez aparece perante Lutero, toda vestida de preto. E Lutero perguntou-lhe: mulher, quem é que morreu? E ela disse: Deus. Deus? Como é que Deus pode ter morrido? E ela disse-lhe: eu não sei se Deus morreu, mas a tua atitude mostra que Deus morreu. Porque a tua vida é só lamento, angústia, e não vives a alegria de Deus. Lutero abraçou-se a ela e agradou-lhe e agradeceu-lhe por esta lição. Agora pensemos, quem somos nós quando as dores apertam na nossa vida? Seremos conhecidos pelos nossos lamentos, os nossos choros ou pelas nossas orações? Quem somos nós quando os fantasmas do passado assombram as nossas vidas? Quem somos nós quando a nossa vida está em risco ou a vida dos nossos filhos? Quem somos nós quando estamos na iminência de perder o nosso emprego ou até perder a nossa casa agora com o aumento das rendas da casa? Para onde se vira, por onde se tem virado nos momentos de dificuldade na sua vida? Será que as pessoas à sua volta também se precisam de vestir de preto como Catarina van Bora? Quando os calos apertam, como se diz na minha terra, na província, nós percebemos o estado da nossa fé, mas também percebemos o valor da fé. Em Esther percebemos que tristeza sem oração não nos leva a lado nenhum. Mardoqueu só mostrou tristeza. Como também percebemos que a oração será sempre a melhor opção antes de fazermos o que há para fazer. Oremos sempre. Já pensámos como somos ousados, no mau sentido do termo, quando nós agimos sem orar? Como também seremos ousados se orarmos e não fizermos nada? Recordo-me quando fui pastor numa igreja em que, perante uma situação difícil, muito difícil, os irmãos da direção perguntaram-me: pastor, o que é que nós vamos fazer? Vamos orar. Mas o que é que nós vamos fazer? Eu não sei, vamos orar, vamos pedir sabedoria do Senhor. E aqueles irmãos disseram no seguinte: se fosse o pastor anterior, tinha logo a resposta na ponta da língua. Naquele dia eu soube que os meus dias ali não havia caminho para fazermos juntos. Oração é sempre a melhor resposta. Mas a oração não é para preguiçosos, mas para aqueles que estão dispostos a correr riscos de vida como Esther. Os cristãos não vão à luta com invasões, mas com orações. Esta é a nossa melhor arma, meus irmãos. Ainda nós acreditamos que Deus responde às nossas orações? Que a nossa primeira resposta não seja lamento nem a murmuração, mas sim uma oração de entrega a Deus, mesmo que seja em lágrimas. Porquê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Por isso, quando achar que mais nada lhe resta, talvez seja a altura de descansar em Deus, através da oração. Poderá estar a pensar: pastor, a minha vida não tem sido a melhor. Deus não vai ouvir a minha oração. Se assim for, olhe para o livro de Esther. Esther ajuda-nos a perceber que há esperança. Ela não foi perfeita. Ela escondeu a sua linhagem, a sua fé. Comeu comida pagã, coisa que Daniel e os amigos rejeitaram. Teve o seu nome mudado. Deitou-se com um homem pagão antes de ter casado. No entanto, quando ela jejuou, oração e arrependimento, Deus ouviu a sua oração. Não importa como foi a sua vida, Deus não fica indiferente à oração de uma pessoa com o seu coração contrito, arrependido. A oração é sempre a melhor resposta para a sua vida, seja nos momentos bons ou nos momentos mais duros. Deus não ficaria feliz se nós só olhássemos para Ele quando estivéssemos mal. Mas se isso acontecer,
vamos nos entregar totalmente a Ele. E assim viveremos deste modo, o versículo bíblico, orar sem cessar. A segunda aplicação que nós podemos tirar deste texto é que também há um decreto contra nós. Mardoqueu, ao não se ter dobrado, não só ficou condenado, como também ficou condenado todo o povo. Foi preciso uma mediadora entre o rei Assuero e o povo judeu para que a sentença não fosse executada. Vão ver isso nos capítulos a seguir, que vão estudar para o concurso. Olharmos para a Bíblia, vemos que devido também àquilo que um homem fez, Adão, todo o ser humano nasceu pecador e condenado à morte eterna. No entanto, a vida de Esther não pode mediar a nossa vida, até porque Esther não teve uma vida perfeita. E sem derramamento de sangue de uma vida perfeita, não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Contudo, quero-vos dizer o seguinte: houve um homem que viveu uma vida perfeita. Viveu uma vida em obediência a Deus, para que fosse a mediação entre o ser humano e Deus. Foi por isso que este homem foi até à cruz para pagar o preço ao rei deste mundo, não para matar-nos como queria fazer Amã, que pagava para matar, mas este homem foi à cruz para pagar o preço para salvar o ser humano deste decreto que Adão recebeu. Esther não morreu para mediar a situação, mas este homem morreu para que houvesse vida. Este homem também orou, tal como Esther, antes de agir, antes de ir até à cruz. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas 22:42. Este mediador, este homem, tem um nome. E o seu nome é Jesus. Até porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Então lembrem-se, foi o próprio Jesus que pagou o preço a Deus pela vida da sua noiva, a Igreja. E ao reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de Jesus nas nossas vidas, nós podemos ter acesso a Deus. Ao reconhecermos então que somos pecadores, nós podemos ter acesso a Deus. O rei Assuero não permitia que ninguém sujo chegasse à sua presença. O rei Jesus permite que cheguemos até ele sujos pelo pecado. E através da sua própria vida, do seu perdão, nós teremos novas vestes para nos apresentarmos diante de Deus. Se em Esther 1 nós vemos um rei que expôs a sua mulher à vergonha, o nosso rei Jesus não expôs a sua noiva à vergonha e nunca irá expor. Jesus é o rei que entrega a sua vida pela noiva, sofrendo ele próprio toda a vergonha. Não entrega a igreja, a sua noiva à vergonha. Ele é que sofre a vergonha por ir até à cruz. Hebreus 12:2. Se em Esther 2 vemos um rei a sequestrar mulheres para conseguir uma noiva, o nosso rei Jesus não sequestrou, mas resgatou a sua noiva da miséria ao dar-lhe vida e vida em abundância. Se em Esther 3 vemos um rei a não se importar que o seu povo fosse morto através do preço pago por Amã, João 3,16 diz-nos o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus resgata pagando o preço para dar vida e vida em abundância. Não tenhamos dúvidas que Jesus é um rei bom, justo, santo, sempre disponível para ajudar o seu povo, ao contrário do rei Assuero, que já não estava com a sua noiva há 30 dias. Já conhece este Jesus? Tem vivido a sua vida para Jesus? Caso não, peça perdão pelos seus pecados e aceite Jesus como seu mediador, como seu Salvador, como seu Senhor. E então confie e entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele e Ele tudo fará. Salmo 37:5. Caso não tenha entregado a sua vida a Jesus, viva em gratidão. Ou melhor, caso já tenha entregado a sua vida a Jesus, viva em gratidão por tudo o que Ele fez. E a terceira e última aplicação: não despreze o lugar onde Deus o colocou. Não sei que caminhos tomou para chegar onde está. Não sei se foram corretos ou errados, ou pecaminosos.
O que eu sei é que chegará o momento em que não conseguirá esconder mais a sua fé como Mardoqueu e Ester. A hora de afirmarmos a nossa fé vai sempre chegar. Sempre. E esse é o lugar que Deus tem para si. E olhar para Ester, penso, será que não foi para um tempo como este que Deus me colocou nesta situação? Orarmos, perceberemos que estaremos no lugar onde a providência de Deus nos colocou. É verdade, Deus transforma os nossos erros em bem. Não significa que seja uma permissão para outros fazerem o mesmo mal que nós fizemos. Mas Deus transforma o nosso mal em bem. E esse é o lugar onde Deus nos colocou. Não despreze o lugar onde está, porque Deus tem capacidade para transformar os caminhos errados que tomamos, tal como Ester, em Mardoqueu, em algo bom. E então, tal como diz o Salmo 37:4, descanse no Senhor. Quando a sua vontade for Jesus, descanse no Senhor. E Ele concederá esse seu desejo, o desejo do seu coração. Obviamente que Deus estava sempre presente neste livro, desde o início em cada pormenor. Deus não está ausente, Deus está presente em cada detalhe para que o seu nome fosse exaltado e o seu povo fosse protegido. A oração será sempre a melhor resposta para o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Cuidado com esse amém. Vamos orar? Bom Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, pela salvação que há em Jesus Cristo. Porque, independentemente do nosso passado, em Jesus há perdão. E o nosso pecado foi pago por Jesus lá naquela cruz. Foi consumado para que esse pecado não nos consuma mais. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para a oração como a melhor resposta para todos os momentos da nossa vida. Porque sem Ti nós nada somos neste mundo. Que cada um de nós sinta a satisfação que há em Jesus. O contentamento que há em Jesus. Porque nós, quando estivermos satisfeitos com Jesus, nós seremos as pessoas de facto mais felizes à face da terra. Que a Igreja Batista da Parede possa continuar a ser sal e luz neste mundo, conforme tem sido. Abençoa, pois, esta amada Igreja e o seu pastor, a sua esposa, os seus filhos, Pai. Nós queremos ver vidas a serem salvas. Esta é a nossa missão, a missão que Tu deste à Igreja. Levar o Evangelho a toda a criatura. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.